João Guilherme e faço parte do grupo PET Engenharia Agrícola da UFPEL. Hoje vou trazer mais algumas resoluções de exercícios da disciplina de isostática e o conteúdo que nós vamos abordar então serão os diagramas dos esforços internos. Muito bem, então esse exercício ele é da lista do professor Marivan e ele diz o seguinte: obtenha o diagrama dos esforços internos de cortante em momento fletor. Então aqui nós temos essa estrutura que ela tem uma carga distribuída em cima dela, que essa carga é igual a PL e PL vale 2 toneladas forças por metro. Então, primeiramente a gente vai ter que descobrir qual é a força P, o peso dela, que vai ser concentrado para ficar mais fácil a resolução. Então a gente vai utilizar aqui fazer por integral, né? E nós teremos então que o intervalo é de 0 a 5, que é o tamanho da estrutura, 0 a 5 aqui, PL vezes dx. Então a gente vai substituir, a gente sabe que PL é igual a 2 e o dx a gente vai manter. A gente vai utilizar agora os limites aqui, de 0 a 5, e quando aparecer no lugar do x, que seria a distância nesse eixo aqui, a gente vai utilizar o 5, que é a distância total. Então vamos ter no final das contas que a nossa força aqui em cima ela vai ser igual a 10 toneladas força. Aqui agora eu tenho então a representação da nossa estrutura com o peso já concentrado e vai ficar dividido bem no meio. Como a gente já sabe, né? Então a gente vai ter o somatório das forças em Y aqui, o AY, temos o BX e o BY, né? Porque são as estruturas diferentes. E nós vamos ter que calcular o somatório das forças em X, em Y e o somatório dos momentos. Muito bem. Como em X nós não temos nenhuma força atuando, então teremos que Fx igual a zero, teremos que somente Bx e ele vai ser igual a zero. O somatório dos momentos em relação ao ponto A, então, igual a zero, teremos que o By, desculpa, ele está a 5 metros de A, então positivo por ser no sentido anti-horário, menos o 10, negativo por estar no sentido horário de giro aqui, vezes o 2,5. Resolvendo então toda essa equaçãozinha, vamos obter que o valor de Py é igual a 5 toneladas força. E o somatório das forças em Y, então teremos que o AY e o BY positivos, porque estão apontando para cima, e o 10 está apontando para baixo, então fica negativo. Resolvendo também, teremos então que o AY vale 5. Bom, como vocês podem notar, né, como essa carga está concentrada bem no meio da estrutura, então, consequentemente, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 10. A gente visualmente já consegue fazer essa dedução, porque a distância do meio até o começo é 2,5 e do meio até o final também é 2,5. E não tem mais nenhuma outra carga fazendo alguma força nessa estrutura. Bom, passando então aqui agora para a resolução do esforço cortante. Então nós vamos pegar do trecho de 0 até 2,5, de 0 até a metade. Aqui então eu tenho a representação. A nossa única força que vai estar atuando dentro desse primeiro trecho vai ser a nossa reação, que foi calculada anteriormente aqui em A, que é de 5 toneladas força. Aqui temos a representação, então, como é do lado direito, o cortante para baixo ele vai ser negativo, o normal vai ser positivo e o momento fletor no anti-horário ele é positivo. Então aqui nós vamos obter que 1 menos Q, o cortante negativo, mais 5, e tudo isso é igual a zero, então vemos que o cortante aqui vai ser igual a 5 toneladas força. Passando para esse próximo trecho, que seria de 2,5 até 5, então nós vamos agregar aqui na nossa estrutura o 10 toneladas força. Consequentemente, nós vamos ter
o 5 e o 10. Novamente, a questão dos sinais é igual anteriormente, né? Para baixo negativo, para a direita positivo e anti-horário positivo. Agora aqui, então, como a gente acrescentou a carga de 10, teremos o menos Q novamente, mais 5 e menos 10. Tudo isso depois vai ficar, a gente vai resolver aqui, né? Vamos obter esse resultado. E aqui a gente somente vai fazer, vamos isolar o cortante, né? E vamos ficar com o valor de menos 5 toneladas força. Aqui então, agora eu tenho a representação para vocês do diagrama do cortante. Como a gente tem na reação A 5 positivo e na reação aqui em B 5 negativo, tudo isso se dá em função de como é a nossa carga, né? Como ela é uma carga distribuída, como vocês lembram da estrutura, o nosso corte aqui vai ser exatamente no meio dessa estrutura, ou seja, no 2,5 vai ter esse corte aqui na estrutura. E vai ser menos 5 aqui, mais 5 aqui. É a mesma intensidade, então sempre que tiver uma carga distribuída, independente do tamanho do trecho que for, esse corte vai se dar bem no meio da estrutura. Bom, agora aqui eu vou passar para a resolução do momento fletor, então, da nossa estrutura. A questão dos sinais, o cortante para baixo ele é negativo, o normal ele é positivo e o momento fletor positivo no sentido anti-horário. Nessa estrutura aqui, a gente vai fazer somente essa conta, digamos, do momento fletor, porque a gente já consegue envolver toda a carga dela e os trechos também que a gente vai encontrar. Então, passando aqui para a nossa equação, nós vamos ter aqui momento fletor positivo, porque ele está no sentido anti-horário, menos 5 vezes o x, né, que a gente vai ter aqui, negativo, porque ele vai fazer sentido horário de giro. E agora nós vamos ter mais 2x vezes x dividido por 2, que seria nada mais nada menos do que toda a nossa estrutura aqui. Então nós vamos ter que o momento fletor, ele é menos 5x mais x ao quadrado. Por que mais x ao quadrado? Notem que aqui, nessa parte do cálculo, a gente vai poder cortar os nossos 2 nessa multiplicação. A gente corta o 2 e 2 e a gente fica com x multiplicado por x, justamente por isso que vai surgir esse x ao quadrado aqui. Tudo isso, então, igual a zero. Agora a gente vai isolar o momento fletor aqui e vamos ter, então, menos x ao quadrado, porque ele vai passar para o outro lado da equação, e mais 5x. Então, no final das contas, essa aqui vai ser a nossa equação do momento fletor. Essa aqui vai ser a nossa equação. Bom, agora então a gente vai passar para o diagrama do momento fletor. O diagrama, então, se nós fizermos a substituição aqui nessa fórmula do valor de 2,5 aqui, nós vamos obter, então, no final das contas, que o momento fletor ele vai ser de 6,5 toneladas força. É só nós fazer a alteração onde tem x, utilizarmos o 2,5, que seria o valor da metade da nossa estrutura. E pessoal, então era isso que eu queria demonstrar para vocês com esse vídeo. Eu espero que ajude muito vocês a entenderem um pouco mais esse conteúdo da nossa disciplina. Peço para que vocês comentem no vídeo, sugiram mudanças positivas e também se inscrevam no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos.